A seguir, IIGD Irajá. Nós fomos tirados da cegueira espiritual. Todos temos essa consciência? Nós fomos tirados da cegueira espiritual. É algo que às vezes o cristão se distrai e não atenta. Irmãos, às vezes o cristão não atenta para o valor da sua salvação eterna. Quando Deus chama um, Ele já conta com toda a família. Que isso? Ele já conta com toda a família. Eu falava agora pela manhã, Satanás ele não descansa. Ele, dia e noite, ele atua. Primeiro ele planeja, não. Primeiro ele observa, a verdade é essa. Ele observa muito, muito, muito. Satanás está de olho em todo mundo. Quando o Senhor Deus reuniu os seus anjos, o diabo apareceu lá no meio, antes de Jesus ir ao mundo. Hoje ele não pode fazer isso. Satanás não tem acesso ao céu, mas antes ele tinha, até a porta do céu ele ia lá. E aí Deus perguntou para ele se ele viu o servo Jó. Todo mundo conhece? Quem conhece? Deus perguntou ao diabo, viste o meu servo Jó? Olha a palavra, servo, servo. Dá uma olhadinha lá antes dos Salmos. Não é propriamente sobre Jó que nós vamos ouvir hoje, mas dentro do contexto é exatamente uma base forte. É Jó capítulo 1, versículo 6. Quem lê comigo, irmãos? E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Amém? Não é propriamente sobre Jó que nós vamos falar dentro do contexto, tá? Mas o contexto de servos. Servos, uma palavra que hoje, no século 21, tá? Pouquíssimo divulgada, pouco conhecida. Dentro do vernáculo, você encontra no dicionário, você encontra ela literalmente no vernáculo brasileiro, mas você não encontra na prática, vamos dizer assim, como algo comum nas pessoas. Pessoas, são profissionais, são empregados, são empregadores, né? São patrões, são chefes, são funcionários e etc. Mas servos, aqui estamos falando de servos de Deus. Enquanto estivermos na terra, nós devemos servir a Deus, servir a Deus. De que forma eu sirvo? O que Deus quer de mim? Para o que Ele conta comigo? Quais são os seus propósitos? Eu só vou saber isso se eu buscar. Se eu buscar em oração e se eu buscar principalmente na palavra. Se eu abrir o meu coração para que a palavra fale comigo e eu receba com alegria, seja receptiva de verdade. Bom, Deus perguntou ao diabo. Primeiro perguntou, de onde vens? E Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Por que Satanás rodeia a terra? Porque ele não tem as prerrogativas únicas do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Onipresença. O Senhor Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Onisciente porque sabe tudo. Porque onipresente porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, todos. Qualquer parte, quer seja no planeta ou fora do planeta, o Espírito de Deus está. E onipotente porque todo o poder pertence a Ele. Então, Satanás não tem essas prerrogativas, ele não tem esse poder. Onde ele estiver no lugar, ele vai ditar ordens aos seus demônios, mas ele não está em todo lugar. Erro de alguns cristãos que não são bem orientados, bem ensinados na palavra e se perdem. Não porque o diabo, Satanás, não está em todo lugar. Ele usa um comando com demônios para que os demônios então especulem e observem a vida das pessoas. Então ele mesmo rodeou a terra, rodeou. Foi num lugar, foi em outro, mas ficou de olho no Jó. Por quê? Porque naquele tempo somente o Jó servia a Deus com toda a fidelidade, com todas as suas forças. O diabo estava de olho nele para derrubá-lo. O diabo estava de olho nele para acabar com ele.
Que isso? Só Jó servia a Deus, e de verdade. Então Deus perguntou: viste meu servo Jó? Aí Deus começa a tecer, né? Na verdade, nem teceu elogios. Na verdade, o próprio Senhor Deus mostrou a qualidade de Jó como servo. Íntegro, sincero, temente a Deus, desviando-se do mal. Tudo que não era bom, que não agradava a Deus, que podia prejudicar, que podia contaminar, que podia sujar, ele se desviava. Se nós fôssemos observar cada ponto desse, temos que atentar muito bem, porque as ofertas estão por aí à vontade. E muita gente vai de cabeça. Por mais que o cristão, irmãos, seja firme na fé, por mais que o cristão seja literalmente posicionado na palavra de Deus, ele tem de ter uma coisa que se chama quebrantamento de espírito diante de Deus. Ou seja, nunca se sentir cheio de Deus ao ponto de não precisar buscar. A nossa dependência de Deus deve ser diária. O que acontece com um carro quando o combustível acaba? Ele para, literalmente, acabou. Parou por quê? Tem algum defeito? Não. Vai lá olhar o ponteiro do combustível. Acabou. Gasolina, álcool, gás, zerou. Não anda, não tem combustível. Nosso combustível, irmãos, é espiritual. São as revelações da palavra. É aquela leitura diária onde você põe o coração e sabe que Deus está te alertando, que Deus está garantindo, que Deus te prometeu. Quando você adentra na palavra e diz: Deus falou comigo. Essa comunhão pessoal todo cristão precisa, irmãos, para não cair, para não desviar, para não esfriar. Às vezes o cristão não vigia sua comunhão com Deus e ele não percebe quando ele esfria. Quando perceber, está caído. O problema já engoliu, o pecado já tocou, já afastou de Deus. Como eu disse, não vou falar propriamente do Jó hoje. Por quê? Porque o nosso assunto é: aquele que recebe Jesus nunca mais será a mesma pessoa. Então, meu irmão, nunca pense em voltar atrás. Nunca. Por mais que o problema seja grande, por mais que o problema cresça, nunca pense em voltar atrás. Por quê? Nós estávamos nas trevas, completamente nas trevas, sem conhecimento de Jesus. Jesus é a luz do mundo. Nós éramos alheios às promessas de Deus. Nós não sabíamos nada. De repente encontramos Jesus, encontramos a luz do céu. Ela entrou em nós. Deus começou a falar conosco. E agora? De agora em diante depende de cada um de nós, da nossa busca, da nossa entrega, da nossa perseverança. Mas o diabo não está satisfeito. Ele diz: eu já perdi mais um. E aquela pessoa começa a crescer espiritualmente. A luz de Cristo se intensifica e alguém da família já começa a se inclinar para aceitar Jesus. Caramba, o inferno agora vira cambalhota. Vai elaborar planos e literalmente, ferozmente vai tentar arrancar essa vida da presença de Deus. Daí nós temos outras partes na palavra de Deus que não só nos alertam, mas que nos alimentam, que nos posicionam, que nos fornecem armas para a guerra. Exemplo disso, o apóstolo Paulo. Vamos lá em Romanos 8. Versículo 35. Quem lê comigo em voz alta? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Está vendo? Olha o que o apóstolo Paulo escreveu: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Logo a seguir ele começa a falar de coisas. Quem nos separará do amor de Cristo?
Você diz, será que alguém vai conseguir isso? Não sei, irmãos. Às vezes uma mulher se converte, o marido persegue tanto que ela, em vez de buscar a Deus, se encher realmente de Deus, para que o Espírito de Deus opere e aquele homem se converta, ela desiste. Às vezes é o contrário, às vezes é o marido. Eu lembro de uma moça, quando ela chegou à nossa igreja, faltavam 3 meses para o casamento. Um namoro, noivado de 6 anos, em que o casalzinho se conheceu, os dois estudavam, os dois se formaram, os dois começaram a trabalhar, construíram uma casa, e ela era de idolatria, ferrenha. Essa moça se converteu. Alguém na faculdade pregou para ela e foi pregando, ela abriu o coração e aceitou Jesus. Quando ela disse para o noivo que ela agora era de Jesus, ele pisou nas tamancas, o homem ficou irado. Disse para ela, ou eu esse tal de Jesus, ou eu essa tal de igreja crente. Ela deu uma balançada violenta. E aí? 3 meses na igreja. Quando ela estava pensando em se batizar, aí é que a coisa explodiu. Ela veio numa certa tarde, disse, pastor, eu vou dar um tempo. Eu falei, o quê? Eu falei, menino, isso não existe. Pastora, lutei, são 6 anos. Namoro, noivado, faltam 3 meses para o casamento. E eu falei, mas se você perseverar com Jesus, ele se converte. Não, pastor, ele disse que não casa. Então, ele não te ama. Se ele não quer se casar, porque Jesus entrou na sua vida, isso não existe. Jesus não ocupa o lugar de um homem. O amor a Cristo não tem nada a ver com o amor de marido e mulher. O amor a Cristo não tem nada a ver com o amor de pai e filho, e filhos, de filhos e pai. Precisa entender que cada um tipo de amor. Uma dedicação de modo diferente. Mas Jesus é o Senhor de tudo. Eu disse, moça, tem alguma coisa errada. Pastor, ele disse para mim que se eu realmente assumir que eu sou crente, foi a expressão que ela usou, que ele usou. Se eu realmente assumir que eu sou crente, ela dizendo, ele não vai se casar comigo, faltando 3 meses, já está tudo preparado. E eu disse para ela, moça, ele não te ama. Bom, não preciso dizer o que aconteceu. Ela ficou com raiva de mim. Raiva mesmo. Como essa pastora pode dizer uma coisa dessa? E eu disse, ele não te ama. Por quê? Porque sabemos como é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo é tudo. E eu tentei abrir os olhos dela e dizer, moça, vai me desculpar, mas está faltando uma base forte aí, que é o verdadeiro amor. E ela saiu com muita raiva. Tá bom. Casou-se inclusive na idolatria, diante das imagens e tal. Passaram-se 3 anos, veio uma obreira falar comigo, disse, pastor, tem uma moça desesperada, querendo até cometer suicídio, mas lembrou de Jesus, lembrou que esteve na igreja, lembrou que um dia aceitou Jesus, que não serviu a Jesus, e ela precisa muito falar com a senhora. Tá bom, lá vamos nós. Quando eu olho, falei, você, moça, não preciso dizer o momento, o porquê do desespero. Sente-se, vamos sentar e vamos ouvir. E aí, descobriu que ele a estava traindo, e isso já havia tempos, com 3 aninhos de casados. 3 aninhos de casados é para estar em lua de mel, tá bom, meus bebês? Tá bom? Gente que aceitou Jesus há pouco tempo é bebezinho. Tá? 3 anos de casamento. Deviam estar em lua de mel. Lua de mel. Estava sendo traída fazia tempo. E aí veio desesperada, porque queria recuperar o casamento. Eu falei, primeiro você tem que recuperar sua comunhão com Jesus. Essa é a primeira recuperação que você tem que fazer. Depois, deixa que Jesus vai cuidar do seu casamento. Primeiro você vai recuperar a sua comunhão com Jesus. Desespero, que é o marido. E começou a buscar. Foi buscando, chegou um momento, claro, abriu o coração, o Espírito de Deus falou ao coração dela. Tipo aquele dia que Deus fala, por que virou as costas? Por que me abandonou?
Tem aquele dia que Deus prepara e vai lá no fundo do coração, pá! E ela chora, 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 chora. Aí ela entendeu quem era Jesus. Senhor de tudo, a cabeça da igreja. Irmãos, enquanto as pessoas não entenderem que a igreja de Cristo é o corpo, e que a igreja é a autoridade constituída por Jesus para vencer o mundo, e que o cristão ligado a Jesus, ele vence, vai se perder. A pessoa acha, né? Não, sou cabeça feita. Não, depois que ele acalmar eu volto. E o diabo já estava trabalhando. Bom, vamos ouvir o histórico. E depois de casada é que ela descobre que ele sempre esteve envolvido com pornografia, que sempre, literalmente, esteve com o coração mais fora de casa do que dentro de casa. Ou seja, por que ela não conseguiu enxergar isso? Por que eu não enxergava? Porque eu não tinha a luz de Cristo. Porque eu não enxergava o que o diabo não deixava eu enxergar. Ele me cegava. E aí ela se firmou, buscou de Deus, levou tempo. Ele se arrependeu, voltou, se endireitou e aceitou Jesus. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Quando Deus chama um, irmãos, Ele visa uma família. Às vezes o cristão não entende. Deus conta com você como luz para iluminar sua família. Aconteceu com quem? Aconteceu com Abraão. O sobrinho dele se afastou dele. A bênção estava com ele, o sobrinho se afastou. Quando o sobrinho se afastou, prosperar ele prosperava. Se a pessoa pensa que está tudo bem com ela porque ela tem dinheiro, porque tem amigos influentes, né? Porque tem um nível social alto, tereré e tal, e se acha, tá bom. Quando o diabo resolve atacar, meu irmão, com carinho, não tem para ninguém. Ou Jesus entra para te dar a vitória, para vencer a batalha, não tem como vencer sem ele. E aí o que aconteceu? Bom, aconteceu com Abraão. E aí o Ló foi sequestrado uma vez. Numa guerra entre reis, ele foi levado no arrastão. Perdeu tudo. O que aconteceu? Abraão entrou na presença de Deus e orou serissimamente a Deus. Abraão entrou no tribunal de Deus. Chegou a chamar Deus de justo juiz. E não fará justiça o justo juiz? Ou seja, o senhor não é justo? Então vamos lá. E aí, o senhor vai destruir aquela cidade? Porque o Ló, iludido com o mundo, ele foi estendendo as suas tendas. A pessoa vai, irmãos, a pessoa que se volta totalmente para as coisas da vida, da terra, tá? Realidade, tá? Realização profissional, excelente, certo, correto. Mas não pode esquecer que Jesus tem que estar à frente. A pessoa que decide vencer na vida, sair, vamos dizer, do desespero, da miséria, certíssimo, certíssimo. Prosperidade é dom de Deus, certíssimo. Só não pode colocar o coração nisso e se distanciando de Deus. Por quê? Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. E quando acordar, tá lá, meu irmão. De repente, na porta do inferno, se der tempo. Então, o Ló construiu. Ele foi construindo seu patrimônio e foi alargando os seus espaços. Chegou onde? Em Sodoma. Sodoma é o mundo, irmãos. Sodoma é o mundo. Abraão entra em oração, mas entra em oração serissimamente. E Deus ouve a Abraão e manda imediatamente anjos para ir lá junto do Ló. Vão lá, anjos vão lá na casa do Ló, porque Abraão está orando e ora sério. Porque Abraão é um homem de fé. Porque Abraão confia no céu, Abraão confia. E lá vão os anjos de Deus. Vai lá em Gênesis capítulo 19. Nós vamos pular aqui uma leitura bem grande, tá? Começa aqui no versículo 19, versículo 1, no capítulo 19. Ló recebe 2 anjos em sua casa. Abraão já orou. Aí vem até o versículo de número 12. Vamos pegar o 12, os anjos falando com Ló. Lê comigo, vamos lá. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Amém, pessoal? Vocês estão vendo que os anjos não são nem oniscientes e nem, eles não são onipotentes, oniscientes e onipresentes. Eles estão perguntando para o Ló se ele tem mais familiares ali naquela cidade. Se eles tivessem as prerrogativas de Deus, saberiam tudo. Porque Deus sabe quem você é, o que você faz, o que você sente, o que está dentro de você, que se você é casado, se não é, o que você faz cada dia, cada momento, quem é da sua família, quem não é, sabe tudo.
Mas os anjos não sabem. Eles recebem ordens de Deus. E receberam ordens. O Abraão orou, mas orou sério, irmãos. Estou falando porque às vezes o cristão não se prepara para orar quando vai orar pela família. De colocar o coração e dizer assim: Deus está me ouvindo. Deus está me ouvindo. Deus está me ouvindo. E aí Deus mandou esses anjos lá na casa do Ló, lá em Sodoma, lá no mundão. Mandou lá. Aí os anjos chegaram e logo o anjo porta-voz perguntou para o Ló: tens mais alguém nesta cidade? Porque eles foram lá para tirá-los daquele perigo. Eles foram para tirar. Irmãos, o poder de Deus sempre opera para o bem. Sempre para salvar, para livrar, para abençoar. E os anjos vão para tirar o Ló e a família toda. Olha que coisa linda. Certamente o Senhor Deus chamou esses anjos e disse: vão até o endereço tal. Vão tirar o Ló e a família dele toda de lá daquela cidade. Mas alertem-nos bem, para que eles não voltem para lá, para que eles nem olhem para trás. E assim os anjos foram. Aí os anjos chegaram e perguntaram: tens mais alguém? Já se passou um histórico aqui, você lê em casa. E no 12, então, repetindo: então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Está vendo, irmãos? Olha a ordem de Deus: tira, tira, tira. Às vezes o cristão tem um familiar, uma pessoa na família que está funda chafurdada na prostituição. Está lá no miolo do Brasil, do inferno de Sodoma. O cristão nem está aí para isso. Eu estou salvo, problema dele. Meu irmão, nunca pense dessa forma. Mas aí vamos lá, versículo 13: pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros e aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Dá uma paradinha aqui. Irmãos, o que acontece com as pessoas leigas ao Evangelho? Quando a gente fala ou tenta falar de vida eterna, de céu e de inferno, tem gente que zomba, não tem? Dá aquela risadinha sarcástica, né? E vocês crentes, hein? Vocês viajam, hein? E vocês crentes, o inferno é aqui mesmo. Não é assim que falam? Alguns. O inferno é aqui mesmo. Irmãos. Quando o dilúvio pegou a terra, só o Noé e a família estavam dentro da arca. Mas ninguém pôde entrar. Quando Jesus voltar, ele disse que vai fechar a porta. Não adianta bater na porta. Ele não vai abrir. Ele está batendo na porta hoje. Ele está batendo na porta todo dia. Todo dia o evangelho está sendo pregado dia e noite. Igreja de portas abertas, pessoas pela rua falando, pessoas entregando folhetinho, jornal, show da fé, rádio, televisão, internet direto. Está aí. Todo mundo à vontade, distraído. Assim estava a família do Ló. Eles estão em Sodoma. A mulher do Ló está lá. E vamos lá, vamos na festa da dona Maroca, vamos na festa da dona Josefina, vamos na festa do seu Pafúncio, vamos embora. Vamos que vamos. E sábado aí tem programação à vontade. E domingo quero descansar, segunda tem que trabalhar, a lavoura é pesada. Irmãos, às vezes o cristão se distrai. Esquece que são 2 tempos, apenas 2. E aí? Aí o anjo está lá apertando com eles. Se você tem mais alguém, nós vamos destruir esta cidade. Versículo 15. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta, toma tua mulher, tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Versículo 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Amém, irmãos? Tiraram. A pessoa que encontra Jesus, irmãos, ela sai da cegueira espiritual,
Ela sai daquele domínio, daquele círculo vicioso do mundo, que todo mundo tem que pensar do mesmo jeito, todo mundo tem que vestir do mesmo jeito, todo mundo tem que falar as mesmas besteiradas, que todo mundo tem que fazer as mesmas coisas. Já saiu disso. Eu gosto sempre de dar um alerta para dizer: você não é igual a ninguém nesse planeta e não tem ninguém no mundo igual a você. Pensa nisso, por favor. Porque olha a peculiaridade com que Deus criou o ser humano. É incrível, irmãos. Irmãos, nós não podemos ser identificados pela nossa digital? Sim ou não? Como é que pode 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, no planeta? 7 bilhões. E cada um ter digital diferente do outro. Será que consegue explicar isso? Por mais que você tente desenhar linhas, você nunca vai conseguir diferenciar 7 milhões e meio. 7 bi. Por favor, pensa nisso. Você olha as pessoas, às vezes pensa assim: você é igualzinho fulano. Igualzinho? Olha bem que você vai ver diferença. Olha bem que você vai ver diferença. Não tem ninguém no planeta igual a você. Por mais que seja parecido fisionomicamente falando. Não existe. Não existe. Por que será que Deus fez isso, irmãos? Eu acho isso fantástico demais. Por quê? Eu vejo o valor que Deus dá ao ser humano para dizer: eu fiz cada um. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.